Outro destaque: a taxa de ocupação no trimestre encerrado em outubro ficou estatisticamente estável, tanto em relação ao período entre maio a julho, como em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Os dados são da PNAD contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população desocupada chegou a 12,4 milhões de pessoas, mas ficou estatisticamente estável em ambas as comparações. O número da população ocupada, estimada em 94,1 milhões, aumentou em ambas as comparações, 0,5% em relação ao trimestre anterior e 1,6% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Já a população fora da força de trabalho permaneceu estável. A população desalentada recuou em relação ao trimestre anterior e ficou estável frente ao mesmo trimestre do ano passado. Começa com você, Josias, diga aí. Olha, aqui temos que celebrar uma coisa: nós paramos de cavar o buraco e estamos subindo de volta. O único senão é que a gente sobe de forma mais lenta do que seria necessário. Há aí uma informalidade muito alta, então a gente tem que celebrar, a economia está reagindo. O único senão, como disse, é o fato de que é muito lento, mas é lento demais. Então é uma recuperação de um emprego precário, informal e numa quantidade ainda muito inferior à necessidade do mercado. Então, qualquer vaga que se ofereça num supermercado, formam-se filas enormes que viram quarteirões de pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Então, isso acho que devia concentrar todas as atenções do governo brasileiro, e é muito desalentador que, neste ambiente, com um cenário assim, de recuperação lenta, a gente sinta que o governo está claudicando naquilo que deveria ser o seu principal foco, que é a aprovação das reformas. Aprovou-se a reforma da Previdência e imaginava-se que viria na sequência uma série de reformas adicionais. O governo anunciou algumas, enviou para o Congresso, outras foram paralisadas pelo presidente, sob o pretexto de que nós temos que analisar a conjuntura da América Latina para ver se os fenômenos, as manifestações de rua que ocorrem no Chile, na Bolívia, agora também na Colômbia, se essas manifestações não vão chegar no Brasil. Acho que essa argumentação é frágil. O governo deveria fazer o seu trabalho, forçar o Congresso a entrar também nessa dinâmica, e a gente está chegando ao final do ano. O ano que vem esse ano não se aprova mais nada. O próximo ano é ano eleitoral e, lamentavelmente, digo isso com um grande pesar, as reformas que o governo precisava fazer, elas vão ficando só na retórica. Se aprovar, vai ser coisa muito inferior à necessidade e não há, da parte do presidente, e agora eu noto que também o ministro Paulo Guedes está jogando a toalha, não há energia para fazer o que precisava ser feito. Constantino. A notícia do emprego é positiva, né? A gente tem que lembrar sempre que o governo atual encontrou um cenário de Mad Max, de terra devastada, que foi o legado deixado pelo PT, a herança maldita. Então, realmente, houve uma inflexão, começou a estabilizar já no governo Temer, né? E houve um ponto de inflexão e estamos crescendo agora, gerando vagas, reduzindo lentamente o desemprego. Tudo isso é boa notícia. O ritmo é muito aquém do necessário e do desejado, ainda mais que o nível absoluto de desalentados e de desempregados é muito alto. É óbvio que sim. O governo podia fazer mais para acelerar? Não resta dúvida, e deve ser cobrado por isso e pressionado por isso. Mas, isso é um ponto importante, precisa fazer isso com uma certa cautela, porque o crescimento, a retomada do crescimento econômico precisa ser sustentável. O governo tem instrumentos populistas na mão para produzir crescimentos artificiais no curto prazo, voos de galinha. O PT fez muito isso. Ele estaria mostrando números melhores no curto prazo, né? Mas seria insustentável. Então, é importante que o governo esteja agindo de forma anticíclica, que ele esteja reduzindo estatais, que ele esteja reduzindo o gasto público, tentando segurar o gasto público, e a qualidade desse crescimento é melhor, inclusive as vagas geradas são todas no setor privado. E aí vem um dado ruim ainda, né? Muito também na informalidade. Por quê? Porque o custo da formalidade no Brasil é proibitivo, é excessivo. Então tem que ter reformas nessa área também. O governo tem esses projetos, precisa levá-los adiante, precisa conseguir aprová-los. Então tem muito trabalho a ser feito ainda. Não pode relaxar
Não pode achar que aprovou a reforma da Previdência, está tudo bem. Isso foi uma mensagem que tentamos levar desde o início. A reforma da Previdência foi fundamental, foi necessária, mas longe de ser suficiente. Tem muita coisa para ser feita ainda se a gente quiser reverter esse quadro sombrio. E quem está desempregado, quem está desalentado, quem está na informalidade, quer mais, quer muito mais e tem direito de exigir mais. Então, cabe ao governo aprovar reformas para poder permitir que a economia cresça de forma mais acelerada e sustentável novamente. Você, Vera? Bom, então os dois já deram conta do indicador e do que precisa ser feito. Vou trazer só um bastidor, né? Foi lançada há pouco tempo a carteira verde-amarela, foi mandada pelo secretário Rogério Marinho ao Congresso. Esse é um programa que dividiu o Ministério da Economia, tá? Ele não é o programa dos sonhos do ministro Paulo Guedes, não saiu como o ministro desejava, ele pensava em uma coisa muito maior, que incluísse o sistema de capitalização, que não passou na reforma da Previdência. Ele não gostou de alguns puxadinhos que foram colocados lá, como aquela taxação do seguro-desemprego. E o pacote está na Câmara, aliás, está no Senado, e tem um parecer da Advocacia do Senado pela ilegalidade de alguns itens. Então, essa parte 2 da reforma trabalhista que foi para o Congresso deve enfrentar também dificuldades adicionais aí, não vai ser uma tramitação fácil, o que nos coloca ainda nesse compasso de espera para a retomada do emprego. Tem toda uma discussão sobre educação, sobre retomada da produtividade, dos empregos que tenham aí um potencial de salários melhores, mas que o Brasil está muito atrasado em relação a isso. O que a gente está conseguindo gerar é um emprego na base do bico, esse emprego aí na base da informalidade, infelizmente. Brau.